Aqui, ó. Nós não cantamos? O meu coração é o teu altar. Tem que retirar as cinzas velhas, irmãos. Tá? Cinzas velhas só servem para quê? Para fazer sujeira. Só serve para isso. Então a gente tem que retirar, limpar, trazer lenhas novas e declarar: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Até as nossas vestes, não, até o nosso coração ser rasgado. Deus está chamando a igreja ao arrependimento. Nós precisamos, irmãos, nos arrepender. O retorno de Jesus, o retorno do Rei, está muito mais próximo do que se imagina. E nós precisamos consertar a nossa vida. Você é templo do Espírito Santo. Todo templo tem portas. Coloque sentinelas às portas desse templo. Porque o adversário não dorme. Eu gosto quando o apóstolo Pedro fala sobre o adversário, 1 Pedro 5,8, anda em derredor. A gente fala sobre tudo isso no curso. Um movimento circular, irmãos, é um movimento circular. Então ele está esperando uma oportunidade. E ao contrário de nós, Satanás sabe usufruir muito bem de todas as oportunidades que tem. Não que ele trabalhe de maneira aleatória, não. O inferno é extremamente organizado. Mas se surge uma oportunidade, o diabo não perde. Você pensa que quanto mais você se aproximar de Deus, o diabo vai se distanciar de você? Aí que você vai ficar nos holofotes do inferno. E como eu sempre digo, para você ficar animado na manhã desse dia, animada, não é? Cadê o sorriso? Quando o diabo tentar te matar todos os dias, você celebre uma festa. É porque você está como Deus deseja que você esteja. Então você se tornou um problema para ele. Nós orientávamos ontem uma ovelha sobre isso, por causa de uma guerra que ela sofreu que não estava acostumada. Aí a minha filha, fala para ela, bem-vinda ao time. Quando você se torna um problema, Satanás traça planos para acabar com a tua vida. E isto de todas as formas possíveis. Matar ele não pode. Domínio de vida e morte só pertence ao Senhor. Mas ele vai tentar de todas as formas, ele vai tentar te paralisar, tentar retirar você do caminho, da geografia, da rota de promessas de Deus. Esse é o papel dele, irmãos. Nós estamos numa batalha. E batalha é isso mesmo. Batalha, ou você morre ou você mata. E eu explicava ontem para ela. Ela falou, pastor, eu nunca vivi algo assim não. Eu falei, então, se prepare, isso é só o início. Eu falei, ninguém que gera problemas para o diabo passa desapercebido aos olhos do inferno. Então ele vai criar muitas situações. Eu falei, você não tem como se ausentar das batalhas. Então o que você tem que fazer? Se preparar. Você tem que se preparar, porque as batalhas vão vir. Segundo, o homem sincero. O homem sincero. Sinceridade vem do grego. E significa alguém que não tem medo de ser exposto à luz do sol, porque não tem nada a esconder. Interessante que os antigos bazares eram muito escuros, e ali aqueles comerciantes que queriam tirar vantagens em tudo, pegavam peças danificadas, cobriam com uma resina e colocavam à venda. Então os viajantes inexperientes pegavam a peça, aquilo saltava aos olhos, aí me lembra logo de Eva, não é?
Foi agradável aos olhos o fruto. E eles compravam. Mas aquele viajante experiente, ele retirava a peça do meio da escuridão. E ele colocava contra a luz do sol. Diante do sol da justiça, todas as minhas impurezas vêm para fora. Então a minha consciência, ela precisa estar limpa. O meu coração, ele precisa ser constantemente inundado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque senão, irmãos, de nada valerá a minha aparência. De nada valerá minhas práticas religiosas. De nada valerá todo o cenário. Lembra do que aconteceu com a Arca de Deus? Quando Davi imita os filisteus? São cenários. Deus não está preocupado com cenários. Porque Deus, de fato, Ele vê o que está aqui dentro. Muitas vezes, eu estou rodando, pulando, marchando, lutando, voando. Mas é tudo emoção. Tudo emoção. Quando acaba o movimento, eu não abro a boca para dar glória a Deus. É tudo emoção. E mexer no emocional é fácil, irmãos. É muito fácil. Liberar palavras de comando no emocional é fácil. Difícil é tratar com a razão. Porque a gente decide tudo na razão. É na razão. A minha conversão é na razão. Eu entendo que eu não quero padecer eternamente. Então eu decidi. Inclusive Cristo cantou um cântico para mim na minha conversão. Nunca mais vou esquecer isso. Eu decido na minha razão se eu quero seguir, porque se eu quero seguir é nos moldes dele. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. C, conjunção subordinativa condicional. Eu posso ou não ir, mas depois que eu decido ir, o verbo é imperativo, negue-se. Ele não está perguntando se eu quero, ele está liberando um decreto e está dizendo, agora você cumpra, porque eu não te mandei querer vir atrás de mim. Eu mandei? Não mandei? Conversando com Jesus, eu falo, Senhor, tem coisas que o Senhor disse que eu gostaria que o Senhor nunca tivesse dito. Mas o Senhor disse, agora a gente tem que obedecer. Quem é alguém mais didático do que Cristo? A didática de Jesus, irmãos, não tem nem como se comparar. A franqueza, a clareza de Cristo. Ele não disse, olha, como vocês serão felizes, como tudo será facilitado. Olha como eu vou enviar multidão de carros, casas próprias. Olha como eu... Não. Vocês vão ser odiados. Vocês vão ser perseguidos. E você ainda tem que se alegrar. Quando vos injuriarem, dizendo todo mal, vocês têm que se alegrar. É um paradoxo, não é? É porque o Evangelho dá um nó na nossa lógica. Deus nos chama a sinceridade. Não adianta o meu... Lembrei, Jesus, lembrei. Lavando roupas, Deus falou, irmão, o serviço de casa, ele vale a pena porque Deus fala muito conosco. Eu estendendo roupas nos varais, o Senhor falou assim para mim, minha filha, todo excesso externo configura a escassez interna. Nós vamos para 2 lugares ainda ministrar hoje. E vamos falar sobre essência.
para fechar a noite hoje. Todo excesso externo, ele aponta para uma escassez interna. Por quê? Porque eu estou querendo compensar, camuflar aquilo que está dentro de mim, ou o que não está. Mas o Senhor tudo vê. E terceiro, o homem consciente. Por que consciente? Porque eu fico assim observando, né? Pastor Reinaldo, pastora Cristina. Eu já ouvi coisas que eu fico refletindo, não é? Coisas do tipo, eu quero ir para a intercessão porque eu quero ser visto. Eu falei, não tem espelho em casa? Porque se quer ser visto, vai para o espelho. Eu sempre falo, quando alguém certa vez me disse, eu quero ser reconhecido, eu falei, então você morre que você vai por ML. Aí lá você será reconhecido. Agora, se você quer ser visto, você pegue um espelho e se veja. Talvez você não se agrade daquilo que você vai ver, por isso que você foge do espelho. Nós fazemos uma ministração com espelhos. Como Deus te vê, como você se vê, como o diabo te vê. Por que eu digo que tem que ser consciente, irmãos? Esse texto aqui, ele faz um enfoque, Ezequiel 22:30, sobre o falso profeta e o profeta verdadeiro. Por quê? Porque o falso profeta, ele não correria riscos pelo povo, mas o profeta verdadeiro, sim. O verdadeiro, sim. Esse serviço de tapar brecha, ele era mais do que vicário. Por quê? Porque provavelmente o indivíduo que fosse para o campo de batalha tapar uma brecha, ele morreria ali. Vocês entendem porque tudo é racional, não é emocional? Ah, porque eu quero interceder, porque eu quero tapar brecha. Eu quero, não sabe nem o que está falando. Repete, reproduz o que alguém está falando. Irmãos, Deus nos fez com 9 tipos de inteligências. Cada um de nós tem pelo menos 2. Coloca essa mente para funcionar. O que Paulo escreve à igreja em Tessalônica? Examinai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-se do mal. Para de preguiça. Comece a raciocinar, vai meditar. Fale com Deus, Senhor, eu quero seguir e fazer aquilo que o Senhor determina. Eu quero ser um cristão consciente das minhas responsabilidades, porque há uma nuvem de testemunhas, eu não quero do que ser acusado. Porque no ambiente emocional, todo mundo promete tudo. Todo mundo faz tudo quanto é tipo de voto. Geralmente, eu fico no meu canto e observo. Porque eu já vi muita coisa, irmãos. Ao longo desses 51 anos. Já vi muita coisa. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios, aquele que pensa, não é o que está, é o que pensa estar de pé. Veja para que não caia. Tudo é na consciência. Ué, mas você não vai lá? Não, não vou não. Você tem que aprender a tomar as suas decisões mediante aos decretos do céu. Sabe por quê? Porque quando você se compromete com o altar vai te cobrar. O altar não deve nada a ninguém. Minha filha sempre fala isso, mas o altar também vai te cobrar. E o inferno, que era o que nós conversávamos ontem também, ele não quer saber, ele não está preocupado, não é problema do diabo. Se eu tomei uma decisão emocional, o inferno não quer saber. A partir do momento que eu me coloquei, ainda que no emocional, por causa do ambiente, ele vai vir com tudo que ele tiver para cima.
Falávamos ontem isso. Se eu abro guerra, a partir do momento que abrir uma guerra, se prepare. Por isso que eu falo, é melhor não mexer ou mexer do que mexer e não ir até o final. Porque o diabo vai partir para cima. É melhor não se comprometer do que se comprometer mais ou menos. Do que se envolver. Porque o diabo vai olhar e falar assim, o problema é teu. Você não abriu guerra contra mim? Então se prepare, porque eu vou para cima de você. Eu vou para cima da tua casa. E vai mesmo. Tem gente aqui que está repreendido no nome de Jesus, apodendo sangue do Cordeiro de Deus. Não adianta repreender, vou falar, Jesus, se o meu comportamento diz ao contrário das minhas palavras. O meu comportamento, ele vai respaldar as minhas palavras. O céu responde à minha conduta na terra. Então não adianta eu glorificar, fazer, acontecer, se a minha conduta é completamente contrária. O inferno não vai me respeitar. E tem pessoas que ainda assim querem entrar em níveis de batalhas que não estão nem aptos ainda. Ou então querem se colocar numa situação de manifestação, uma situação mais complicada dentro do tempo, quer colocar a mão, correndo o risco de ser envergonhado. Porque, como eu sempre digo, o diabo sabe quem é quem no mundo espiritual. Fatores imprescindíveis para ser um reparador de brecha. Primeiro, renúncia. Me respondam não. É uma pergunta para reflexão. Mas vocês estão, ou melhor, estar é circunstancial. Vocês são, que é permanente. Vocês são dispostos a abrir mão até daquilo que é teu direito? Me responde não. Renúncia é deixar de fazer o que eu quero. Tem disposição para isso? Saber que tenho direito, mas abrir mão do direito em prol de alguém? Nós tivemos aqui, né, semana passada, e falamos sobre Joquebede. Deus é terrível. Conversando comigo no tabernáculo, ele falou, minha filha, pagar preço, passar provações, lutas, afrontas, para gerar aquilo que você vai ter nos braços, para ter o teu nome conhecido é uma coisa. Agora, passar tudo isso para ver o nome de alguém ser soprado? Quem é que quer viver esse nível de renúncia? Saber que você vai passar lutas, provações, afrontas, para uma filha de Faraó cuidar de Moisés? Segundo, postura. Postura é a condição de se manter inviolável. É a condição de não aceitar deformidades, ainda que isso venha acarretar em prejuízos para a minha vida. Eu só lembro de quem? Só lembro de Daniel. Daniel 1:8. E decidiu Daniel no seu coração não se contaminar. Tudo é decisão. Vocês veem que tudo aponta para a razão? Tudo aponta para a razão. Nós tivemos num ambiente recentemente, né, que eu não entendi nada. Aí minha filha ficou no meio, eu fui para uma ponta, a outra irmã, falei, ó, todo mundo de olhos abertos. Irmãos, o Espírito Santo, ele não vem
Eu vou falar. Por causa do meu emocional. Quando ele vem, ele mexe no meu emocional. É diferente. É bem diferente. Não tem como o Espírito Santo ministrar, como nós vimos onde estávamos, não tem como ele liberar a porção se eu não tenho vida com Deus. Porque o Espírito de Deus não é mágico. Se eu não tenho vida com Deus, se eu não tenho relacionamento com Deus, como que o Espírito de Deus vai me batizar? Alguém me explique isso. É mais complicado do que o teorema de Pitágoras. Se eu não tenho vida com Deus, é emocional, irmãos. É movimento. Não é transformação, é muito movimento e pouca transformação de caráter. Aí a gente vê o que acontece. Lata vazia também faz barulho. Eu gosto quando Jesus disse, pelos frutos. O Espírito Santo, irmãos, ele não vai se alinhar, se aliançar, se aninhar, melhor dizendo, em um coração que não tem responsabilidade com ele. Eu amo Atos 1. Porque a palavra é muito clara. Jesus é, por isso que eu falo, Jesus, ele é assertivo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, a virtude. E ser-me-eis testemunhas. A virtude não é para rodar, não é para pular, não é para marchar, não é para nada disso. Isso são manifestações do corpo. O corpo precisa expressar o que o espírito e a alma estão recebendo, estão sentindo. O poder não é para isso. É para ser testemunha. Aí eu pergunto, como que eu vou ser testemunha de Cristo se eu não conheço Cristo? Alguém me explica esse mistério. Porque é profundo na terra dos viventes. Se eu não tenho relacionamento com Cristo, como que eu vou ser testemunha dele? Eu preciso construir uma vida com Deus. Porém, Josué, filho de Num, servidor de Moisés, não se afastava do meio da tenda. Virão os dias bons, virão os dias maus. Mas eu preciso permanecer. Tiago 1, 1:8. Homem de ânimo dobre, é o inconstante em todos os seus caminhos. Inconstância significa falta de firmeza de caráter. Deus não tem negócios com inconstantes. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora estou cheia da unção, outra hora estou cheia de pecado. Uma hora dou lugar ao Espírito, outra hora dou lugar à carne. Deus não tem negócio com esse tipo de gente. Mas eu sou usado por Deus. Pode ser usado por Deus, mas não é habitado pelo Espírito de Deus. Porque para eu ser habitada pelo Espírito de Deus, eu tenho que soltar a chave. Chave é governo. Eu tenho que largar nas mãos dele e falar: Senhor, agora faça como o Senhor deseja. Sempre digo, eu tenho que ser habitada pelo Espírito de Deus e aprovada pela palavra de Deus. Aí sim eu vou para o céu, porque senão o meu lugar não será no céu. Terceiro, visão ampla. Ver o amanhã com as perspectivas de hoje no tocante à vitória. Isso aqui, irmãos, é um nível de gerenciamento emocional muito grande. Não tem como não lembrar, não é? A gente lembra de Estevão, porque ele estava sendo apedrejado, e ele diz: gente, eis que vejo os céus abertos.
Isso é um nível de gerenciamento emocional muito grande. E o que dizer do apóstolo Paulo? Quase metade do Novo Testamento preso, e escreve no seu original: foi com liberdade que Yeshua vos libertou. Isso aqui, irmãos, é para poucos. Porque você entra no campo de batalha, a batalha está renhida, você entra para tapar uma brecha, inevitavelmente você vai morrer. Esse é o destino. Mas Deus muda a rota para aqueles que têm vida com Ele. Você vai para o meio do campo de batalha, tudo está indicando que você vai morrer. Mas você consegue ter um gerenciamento emocional, porque tudo está aqui, ó. Tudo está na mente. Você tem um gerenciamento emocional para não se desesperar no meio da batalha, porque não se ganha e não se luta com emoções, se luta com a razão. E batalha espiritual você não ganha no grito, você ganha com comportamento. É simples assim, tá? Vocês acham que foram os gritos do povo de Israel que derrubaram as muralhas? Foi obediência. Foram 13 voltas. Deus ali estava testando persistência, obediência. Ali era um discipulado. Foram 13 voltas. No 7º dia, 7 voltas. Foram 13 voltas. Não foram os gritos, não foi, irmãos, foi obediência. Não adianta gritar se não obedecer. Não adianta gritar. E o diabo sabe quem é quem. O diabo sabe. Tem gente que ora assim, ó. Quando chega no inferno. E tem gente que... Aí o diabo fala uma frase que eu li há mais de 30 anos, num livro excelente. Aí o diabo olha assim e fala assim: então, ei crente, tudo que você faz soa tão alto que mal posso ouvir o que você diz. Eles sentam e gargalham. Por quê? Nem um arranhão. Então vamos continuar. 4º lugar, esperança. Vai até onde a fé lhe proporcionar. Esperança é ter a condição, e claro que o emocional entra aqui, ter a condição mental de perseverar, de continuar em meio a cenários caóticos. Ezequiel no meio do vale de ossos sequíssimos. A mulher Ciro-fenícia, ela fala: minha filhinha está terrivelmente endemoniada. Quer esse nível de fé? Deus vai te empurrar para cenários caóticos. Deus vai te colocar, te lançar em geografias de extremas dificuldades. Porque é assim, irmãos, que a nossa fé, ela é testada. É assim que a nossa fé, ela é arregimentada. Lembra quando Jesus fala: se tiverdes fé, como? Não é do tamanho. Não existe fenômetro. Fé é abstrato, você não mede a fé. Como? É advérbio de comparação. Por quê? Porque o grão de mostarda, ele não se conforma, ele não absorve, ele não consegue se adaptar às deformidades do lugar. Quando ele toma corpo, ele empurra as deformidades. Ali havia uma montanha de pedras de 1,5 metro, mais ou menos 2 metros. Então Jesus estava falando: você vai dizer a este monte, passa-te daqui a acolá. É uma fé qualificada. E fé qualificada não fica paralisada diante de circunstâncias adversas. Você não é alienado, não, muito pelo contrário. Você sabe tudo o que está acontecendo no mundo espiritual.
Igual Ezequias, aqui a carta, Senhor. Senhor, verdade é que os reis, mas deuses não eram. Você tem consciência espiritual. Um dos problemas que a igreja atual vive é que é uma igreja que sente, mas não entende. Não entende, só sente, mas não entende. Fica só no campo emocional, não passa pela via do entendimento, e você precisa entender. Porque a palavra ela é comparada à espada e não a travesseiro, e a espada fere. Por isso que eu falo, leia a Bíblia, mas seja lido por ela. Porque o Senhor fala, irmãos, conosco. E não tem nenhum Enoque aqui. Então, tem muita coisa aí, irmãos. Tem muita coisa para a gente deixar. Tem muita coisa. E os 3 estágios, para nós encerrarmos, né, com muita alegria, nessa tarde vivaz, tarde de glória, tarde de vitória, tarde onde muitos aqui vão dizer, aonde eu estava com a cabeça, quando eu disse que queria ser um reparador de brechas. Eu vou falar disso. Porque a gente no culto, levanta a mão quem vai entrar na campanha de oração pelas famílias. A pessoa não clama nem por ela, como é que ela vai interceder por alguém? Você fala para a pessoa abrir a boca para ela orar por ela, isso é oração. Mas ela não ora nem por ela. Como que ela vai orar interceder por alguém? Fala para mim. A profundidade desse mistério. Se eu não oro por mim, irmãos, vocês acham que eu vou entrar em batalha por alguém? Claro que não vou, irmãos. Mas aí eu levantei a mão, o inferno. Levantou a mão? Se prepare. 3 estágios necessários. Primeiro estágio é o estágio da preparação. Deus está selecionando a tua vida para uma obra específica. Existem mais ou menos 220 tipos de barros, mas apenas 8 são próprios para fazer vasos. Então você já tem que se alegrar porque você é o barro bom. Já começa por aí. Tá? Agora, não se conforme com o estado que você se encontra. Mas eu sou uma mulher de Deus. Deus usa a minha vida. Deus habita em mim, não só usa não, Ele habita também. Mas não se conforme com isso. Queira chegar nos ambientes e provocar a geografia. Queira chegar nos ambientes e quem está com demônios no corpo começar a sentir coceiras. Nem toda coceira é capeta não, tá, gente? Mas tem pessoas que a gente vê o nível. Não, senão eu não posso me coçar que é demônio. Nem toda coceira é capeta. Mas existem situações, tá, de pré-manifestações. Queira chegar ao ambiente e alguém falar, lá vem ela. Lá vem o perturbador de Israel. Queira chegar num ambiente e alguém disser, olha, eu estava esperando a tua chegada. Queira alegrar o céu e provocar o inferno. Tudo com coerência. Mas queira ver a atmosfera do ambiente, sabe? Jesus, me tira desse rolo. Porque há muita atmosfera de engano dentro das igrejas. E aqueles que são verdadeiros, eles denunciam o engano. Quando eles chegam no ambiente, eles denunciam o engano. Eles olham e falam, ó, ali e ali. Está tudo no meio. Está tudo misturado. Pensa que é Espírito Santo. Porque fala, se comporta, age. Até se veste, só não tem azeite. Deus é lindo, irmãos.
As virgens, as 10, estavam no mesmo espaço geográfico, mas em ambientes espirituais diferentes. E não se engane, o ambiente que eu vivo determinará onde eu vou passar a eternidade. Se eu vivo num ambiente de carnalidade, é lago de fogo e enxofre. Porque o inferno não é o problema é o lago de fogo e enxofre. Agora, se eu vivo num ambiente de santidade, o céu é o meu lugar. O ambiente que eu vivo vai determinar aonde eu vou passar a eternidade. Se eu vivo num ambiente de contenda, de fofoca, eu não estou falando de lares desestruturados, não. Eu estou falando daquilo que é decisão minha continuar errando. Se eu sou aquela que fomenta, que faz fofocas, se eu sou aquela que ao invés de acrescentar, eu venho para saquear, para subtrair, eu já sei o meu lugar. Segundo, treinamento. Deus começará a te arregimentar. Para quê? Para liberar os recursos espirituais. Quando Deus começa a arregimentar, irmãos, o machado vem na raiz. Tudo aquilo que não agrada a Ele, Ele vai falar. E Ele fala mesmo. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Mas isso não é pecado, não interessa. Eu estou dizendo que não quero. Mas ela faz porque você é ela. O que eu tenho com você, não tenho com ela. E Deus não entra em concessão, tá? A igreja de Tiatira foi uma igreja que entrou em concessão. Começou a permitir determinadas coisas. Deus falou que eu não posso colocar cabelo, mas Ele não disse que eu não posso colocar cílio. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para você ficar feliz. Estamos caminhando para o final mesmo. Você ficar feliz. O não de Deus não é proibição, é proteção. Se Ele está dizendo não, é porque Ele está te protegendo. Porque Ele sabe que se você abrir esse precedente, se você abrir essa brecha, o diabo vai destruir a tua vida. Ai, gente, mas é só uma unha. O problema não é a unha. Entendam isso. O problema nunca foi o gigante, irmãos. Mas o gigante fazia parte do propósito. O problema não é o gigante, o problema é o que o gigante aciona dentro de nós. Em Israel, Golias acionou medo. Em Davi, ele aciona ousadia. Tu vem contra mim, porém eu vou contra ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante é ótimo. Sabe por que ele é ótimo? Porque Jesus me tira desse rosto. Ele vem para arrancar a minha máscara de mentira. O gigante vem para mostrar o que de fato está dentro de mim e que eu consigo encobrir de todo mundo, menos de Deus. Entende, Pedro, Simão? Por que Deus permite o vento? Para revelar a qualidade do relacionamento que eu tenho com Ele. Então deixa o vento soprar. E em terceiro lugar, deserto. Deus vai permitir o calor das provações. Deus vai permitir as afrontas. A afronta, ela vem para te qualificar. Crente que não sabe passar afronta, vai continuar no ambiente de mesmice, recebendo o restolho dos despojos de alguém.
E outra coisa, está sendo afrontado, engole o choro. Tu é covarde? É frouxo? Se é frouxo, volta. Engole o choro. Por que a gente fala para engolir o choro no ambiente de guerra física? Por um motivo. Se você chora, os inimigos vão ouvir o teu choro. E eles vão matar todo mundo que estiver na trincheira. A nível espiritual não é diferente. Engole. Engole. Porque o choro denuncia o real estado da tua alma. Aqui você tem que chorar. Em casa você tem que chorar. Agora, no ambiente de batalha, não seja covarde. Engole. Mas eu estou vendo, eu estou insatisfeita. Eu não estou, não interessa. O problema é teu se você não está satisfeito, satisfeita. Quem tem que se agradar é Debácia. Eu não estou aqui para agradar o homem. Você não está aqui para agradar o homem. Você tem que agradar é a Deus. É simples assim, irmãos. Satanás, ele sente o cheiro do medo. Ele sente o cheiro da covardia. Ah, mas eu estou sendo afrontado. Ah, porque eu não fui honrada. Não tenho nem tempo nem idade para isso. Deus não tem creche. Deus não tem creche. Ah, mas se a pastora falar, eu não vou. Mas se o pastor disser, eu não quero. O problema é teu. O problema é meu. Ah, mas se fizer isso, eu vou parar de devolver o dízimo. Ladrão não entra no reino dos céus. Eu realmente penso que a obra vai acabar. Porque eu não estou devolvendo o meu santo dízimo do Senhor. Com maldição sois amaldiçoados. Eu penso que eu sou alguma coisa, né? Aí eu não devolvo o dízimo, começo a boicotar o dízimo, fomento os outros também para boicotarem. Aí entra todo mundo na maldição que eu estou. Ri-se deles o Senhor. Ageu 2. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Até a riqueza do ímpio vai ser transferida para o justo. Irmãos, se eu parar de devolver o dízimo, Deus levanta quem Ele quiser. Agora eu vou estar debaixo de maldição. Está doendo? Ah, não está doendo. Então, leia aqui. O autor aos Hebreus escreve: ainda não resististes até o sangue. Somos covardes, infiéis, egoístas, gananciosos, mentirosos. Muitas vezes. É verdade. O que Jesus disse? Do interior do homem procede os maus desígnios. Agora tem uma coisa. Se nós nos arrependermos, Ele faz novas todas as coisas. Aí você ouve o que está em Isaías, e ouvirás por detrás dos teus ouvidos aquela voz dizendo: este é o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Aí você entende, 1 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura. Aí você começa a caminhar na novidade que Deus tem. As coisas velhas já passaram, isso vai sendo arrancado da tua história, e eis que tudo se fez novo. O original grego retrata que Deus faz tudo novo todo dia, o tempo todo. Se eu quero ser e viver
aquilo que Deus tem proposto para a minha vida, eu ainda nem aprendi o que é descer. Você quer de fato? Não precisa me responder, não. Você quer? Como eu disse, é tudo muito racional. Você quer realmente viver o que Deus tem para a tua história? Então comece a demonstrar com as tuas atitudes, não com palavras, com atitude. Perdoe. Vá até a pessoa, perdoe. Ajude, ampare, oriente. Esteja disponível para ajudar, acessível para compreender. Filhinhos, não amemos só de palavras. De palavras é fácil, irmãos. Mas as atitudes, elas gritam. E, de fato, as pessoas veem e o inferno vê. E registra as nossas atitudes. Quer sejam boas, quer sejam más. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Faça a tua oração. Se você quer realmente entrar nesse nível, ser um reparador de brechas, primeiro, você tem que reparar as brechas na tua casa. Porque tem gente que não quer reparar a brecha dentro de casa, quer reparar a brecha na igreja. Não tem nem noção do nível de guerra que é uma igreja. E se a tua casa está com brechas, ele vai atacar onde ele puder. Então, primeiro começa por casa. Tá? Primeiro é casa. Tem que ajustar a tua casa. Tem que alinhar a tua casa. E como que você faz isso? Você desce à casa do oleiro. Senhor, alinha a minha casa. Ajusta a minha casa. Eu não posso. Principalmente as mulheres, que o sacerdócio é do homem, a autoridade de governo está na mão do homem, não é da mulher, não. Tá? Por isso que Noemi não morre, quem morre é Elimeleque, porque Deus trata com quem ele dá autoridade de governo. Por isso que Orfa e Ruth não morrem, morrem Malom e Quilion, porque Deus trata com quem ele dá a condição de discernir entre certo e errado e permanece no errado. A autoridade de governo está na mão do homem, não é da mulher. Vou falar. Porque se quer mandar dentro de casa é Jezabel. E se tem Jezabel é porque tem um Acabe. E vão os dois caminhando para o lago de fogo e enxofre. Porque só existe Jezabel porque tem um Acabe. Existe um homem que é omisso. Aí a mulher cresce dentro de casa. Está errado. Está errado. E Deus não abençoa porque quebra princípio. E se quebra princípio, está fora do padrão de recebimento de bênçãos de Deus. Então, se você quer, Senhor, começa a alinhar a minha casa, alinha a minha história e alinha a minha casa. Aí sim, se o Senhor entende que eu já estou condicionado, condicionada, quando você entende que você pode... Quando você compreende que você é improvável. Quando você fala, eu sou improvável. Isso aí eu não posso, é você mesmo. E quando você diz para Deus, eu não estou no bom momento, o momento é esse. Você acha que Deus vai esperar ficar tudo bem para te chamar? Não. Eliseu lavrava a 12ª junta de bois. Como diz minha filha, Deus não chama ninguém desocupado. Porque quem não tem responsabilidade com as coisas terrenas, não terá com as coisas celestiais.
E Deus não chama ninguém que não tenha nada a perder. Ela sempre fala isso, é verdade. Depois que o teu barco, Simão, estiver lotado, jogando para fora, deixa tudo e vem. Jesus ensinou uma lição terrível a Simão ali. Ele estava dizendo: Simão, posso te conceder tudo o que você deseja, mas sou tudo que você necessita. Tem coragem de deixar tudo? Me responda não. Feche teus olhos. Você que vai orar por você. É você mesmo. A decisão é tua, então você decida com Deus. Ah, mas eu não quero esse nível, eu não quero viver. A decisão é tua. Mas também não acessa o que os outros vão acessar, porque Deus é justo. Deus é justo. Porque quem pagar preço vai acessar no nível que pagar preço. Agora, quem não pagar, fica só olhando. Simples assim. Muito obrigada, Senhor. Porque, mais uma vez, o Senhor nos concedeu a oportunidade e a condição de sermos instruídos. Porque não queremos ser como a igreja de Laodiceia. E também não queremos ser como a igreja de Sardes, que tem fama de que vive, mas está morta. Que vive de uma glória passada. Que vive de uma história antiga. Não, não queremos. Não queremos isso. Eu, pelo menos, não quero. Eu não quero. Eu falo por mim. Cada um fala por si. Eu não quero. Sabemos também que nós sozinhos não vamos conseguir. Porque nós somos cabeçudos, intransigentes, muitas vezes, teimosos. Muitas vezes fazemos como Elimeleque. Viramos as costas para a disciplina. E quem vira as costas para a disciplina morre. Então, nos ajude. Porque até o processo de confissão é o Senhor quem produz em nós. Só o Espírito Santo convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. Então pedimos a Ti, nos ajude. Fale conosco, continue falando tudo que o Senhor já falou desde o início desta manhã neste lugar. Que possamos praticar as verdades que foram ensinadas desde cedo neste lugar. Para que possamos viver a qualidade que o Senhor tem para nós. Em tudo te rogamos graças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.